do batismo. Será uma de várias meditações que pretendemos fazer no futuro sobre este tema, porque é um tema recorrente e o objetivo é que possamos falar principalmente, e Deus queira que sim, para pessoas que venham à igreja para ouvir falar acerca da salvação e da pessoa de Jesus Cristo, que é essa a pessoa principal da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, pedir a Deus que esteja aqui no nosso meio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estamos aqui, Senhor, reunidos para glorificar o Teu nome e te pedimos nesta hora, Senhor, a Tua assistência, que o Teu Espírito esteja aqui presente, que nos governe, que nos indique, Senhor, quais os melhores pensamentos, quais as melhores palavras, Senhor, e quais as melhores decisões para a nossa vida, Senhor. Te pedimos que estejas não só connosco, que aqui estamos, mas também com todos aqueles que nos seguem através da rádio e através do Facebook, que tu possas também estar nas suas vidas e tu também possas iluminar, Senhor, as suas vidas para que todos possamos compreender que só Tu és Salvador, Senhor, e que só Tu, Senhor, tens o caminho da esperança e a certeza da vida eterna, Senhor. Ajuda-nos, pois, a meditar acerca deste tema do batismo e que a Tua palavra fique gravada nas nossas mentes e nos nossos corações. É isso que pedimos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Antes de termos um espaço para algumas perguntas que possam eventualmente surgir acerca deste tema e que podem também ser feitas por aqueles que nos ouvem pela rádio e principalmente pelo Facebook, podem pôr essas questões. Eu vou fazer uma pequena introdução acerca do tema do batismo e dar uma perspectiva histórica daquilo que é o batismo, de uma forma obviamente muito sumária. Portanto, o batismo em si mesmo não é uma novidade na história da humanidade, porque se nós formos observar muitas das crenças que existem ao longo do mundo, muitas delas têm rituais de lavagem, de purificação, que nós muitas vezes vemos ou pela televisão ou lemos jornais, e quando olhamos para outras religiões vemos que esses banhos sagrados ou de purificação estão muitas vezes presentes. Talvez a cultura e a religião em que isso se torna mais presente é o hinduísmo, por exemplo, em que nós sabemos que existem banhos sagrados no rio Ganges, que naquela religião é atribuído ao rio e às águas do rio Ganges um poder purificador, que não nos cabe agora aqui estar a debater, mas só para dar como exemplo de um movimento, de uma religião, podemos dizer que há outro tipo de filosofias, em que o banho purificador está muitas vezes presente e por vezes também com um caráter sagrado. E muitas vezes acredita-se no próprio poder da água, no poder sagrado, podemos assim dizer, da água nesse banho purificador. Se nós formos também de uma forma sumária falar daquilo que está presente no Antigo Testamento, vamos ver que em Israel já havia banhos de purificação que tinham um componente, podemos assim dizer, ligado ao tratamento e à saúde. Aqui é um texto de Levítico capítulo 14 e versículo 8, que está ligado à lepra, mas havia outras situações em que a lei de Deus, neste caso a Tora, indicava esses banhos de purificação. Portanto, este texto diz: aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da tenda por 7 dias. Portanto, há aqui um componente de prevenção de saúde também ligado, mas se nós analisássemos de uma forma mais profunda este tema dos banhos de purificação no Antigo Testamento, iríamos ver que já tem um componente sagrado também, portanto, está envolvido no ritual sagrado de purificação, nomeadamente do povo de Israel. Avançando mais um pouco, nós vamos encontrar outro tipo ou outro enquadramento do batismo naquilo que é o batismo de João.
Portanto, em Marcos, no capítulo 1, nos versículos 1 a 5, nós já vemos um batismo que não é tanto aquele batismo em si mesmo purificador pelo ato, mas por aquilo que o ato encerra. E neste caso temos o perdão dos pecados. E vamos ver Marcos 1 a 5, o que nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, portanto é logo o início do Evangelho de Marcos, como está escrito no profeta Isaías, e eu aqui lembro que João é a concretização de algo que já Isaías tinha profetizado, de alguém que viria a preparar o caminho de Jesus Cristo. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o anjo aqui significa o meu mensageiro, João Batista, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento. Portanto, este é aquele que depois será designado como o batismo de João, portanto é o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Portanto, temos aqui já um grau diferente do ato do batismo, que vai além propriamente daquele que era o ato de imersão ou de lavagem, de purificação que estava inscrito, por exemplo, na Tora, e que já implica uma decisão pessoal de arrependimento em relação aos pecados, portanto, e que estava contido, que era a essência, podemos assim dizer, deste batismo de João, pelo qual Jesus também vai passar, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, há aqui um grau de ascensão, podemos assim dizer, na sua característica espiritual, uma dimensão maior do ato do batismo, portanto, desta lavagem de purificação. Até que, quando falamos da fé cristã, o batismo torna-se um ato público de aceitação daquilo que é a fé cristã, e aqui avançamos ainda mais um pouco, não apenas do arrependimento em relação aos pecados, mas também, como nós vamos ver, de aceitar a concretização em cada um de nós, em cada pessoa que se batiza, da justiça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é esse o batismo que nos interessa. Como dissemos, o batismo em si mesmo não é uma novidade, nem na história da humanidade, nem na história das religiões, nem nos antecedentes do cristianismo, mas o batismo que nos interessa é precisamente este grau final, em que ele implica já uma aceitação, como vamos ver, da justiça de Deus e da salvação através de Jesus Cristo. Por isso, o próprio Jesus, e vem relatado também no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e nos versículos 15 a 16, diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho é a boa nova, é dizer que o reino de Deus está presente, e depois fala de uma forma concreta à vida de cada um, quando diz: quem crer, portanto, quem aceitar esta verdade, este Evangelho, e for batizado, será salvo. Portanto, é o próprio Jesus que põe esta condição do batismo: quem não crer será condenado. E aqui, no quem crer e for batizado, nós vemos que o batismo em si mesmo não é apenas um arrependimento, como o batismo de João, que eu lembro que é feito antes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, mas passa a ser mais qualquer coisa, e algo muito importante, que é crer no plano de Deus para a salvação através de Jesus Cristo. Por isso, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, é nesta perspectiva, desta dimensão cristã, portanto, em que a pessoa de Cristo está sempre presente, do batismo, que nós temos que ver este ato, e que nós temos que ver a necessidade deste ato de todos aqueles que aceitam ou querem aceitar o plano de Deus para a salvação. Isto está ligado a algo que é a justiça de Deus. Portanto, nós não vamos entender verdadeiramente o significado daquilo que é o batismo cristão se não entendermos também a justiça de Deus. Porque, volto a dizer, o ato do batismo pode ser visto apenas como um ato de purificação, e aí, nesses atos, ao longo da história e das várias religiões, muitos acreditavam que a própria água em si mesmo tinha esse efeito purificador. Pode ser visto
aqui já com João, como um ato de arrependimento em relação aos nossos pecados, mas isso só não chega para concretizar tudo aquilo que o batismo cristão significa e que tem a ver com isto que vamos falar um pouco, que é a justiça de Deus. Portanto, o batismo em si mesmo, e para que na realidade tome todo o seu valor, não é um ato ritual que em si mesmo possa purificar alguém, mas é um ato que afirma o facto de a pessoa que se batiza em Jesus Cristo aceita a justiça de Deus e aceita por isso aquilo que nós falamos muitas vezes, que é a salvação. A salvação significa nós, face à justiça de Deus, que diz que todo aquele que pecar é digno de morte, a salvação significa que Deus nos absolve pelo sangue de Jesus, por aquilo que Jesus entregou em nosso lugar, e isso é concretizado. Portanto, essa aceitação é concretizada de uma forma formal, podemos assim dizer, no ato do batismo. Mas esta forma formal só tem significado porque, na realidade, Jesus morreu pelos nossos pecados. E é isso que nós vemos, por exemplo, em João, como um texto que todos nós conhecemos, em João no capítulo 3, nos versículos 16 a 21, em que nos fala desta justiça de Deus que está intimamente ligada ao amor de Deus também por cada um de nós. A Bíblia é bem clara, diz que Deus não deseja a morte de ninguém, não deseja o castigo de ninguém, pelo contrário, Deus deseja que todos se salvem, mas para que essa salvação exista, nós temos que aceitar aquilo que o próprio Deus designa como a sua justiça e que está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é isso que aqui nos é revelado. Portanto, João 3, 16 a 21 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, este texto sumariza, faz um resumo daquilo que é a justiça de Deus e diz-nos claramente que a crença no plano da salvação de Deus está centrada na crença de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E, portanto, João usa aqui um termo que é o virmos para a luz. A luz significa esse esclarecimento, essa compreensão que nós devemos ter, quer da justiça de Deus, quer do seu plano de salvação, onde o batismo está presente. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, este sentido da purificação está aqui presente, mas já é um sentido de purificação muito mais profundo, porque tem a ver com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus, com morte eterna ou vida eterna. E isso é determinado pela crença e pelo ato do batismo. E, portanto, é nesta perspectiva profunda da justiça de Deus, da salvação ou da perdição, que nós devemos olhar o ato do batismo. E se relacionarmos isso com aquilo que já dissemos, com toda a história das lavagens espirituais ou de outros atos de batismo, chegando até João, nós vemos que há aqui um sentido muito mais profundo em Jesus Cristo do que há em qualquer outro ato de purificação por si mesmo. Portanto, esta justiça de Deus cumpre-se também no ato do batismo, porque é aí nesse ato que a justiça se cumpre. E em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 a 6, isso está concretizado nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: ou não sabeis que todos, quando fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, só nesta questão nós vemos que há aqui uma interligação
não é dissociável, portanto, não se pode separar o ato do batismo cristão da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, como vamos acrescentar mais daqui a pouco. Portanto, o ato do batismo em si mesmo não é apenas e simplesmente um ato purificador, é um ato que cumpre a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo usa aqui este termo de sermos batizados na sua morte. Portanto, nós, quando nos entregamos ao batismo cristão, nós somos entregues porque aceitamos a morte redentora de Cristo. Portanto, aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus cumpriu por nós a justiça que nos era devida devido ao nosso pecado. De sorte que fomos sepultados com Ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o batismo e batismo significa imersão, é em si mesmo essa concretização. É um ato simbólico que espelha, até no próprio ritual, esta morte quando alguém desce à água e esta ressurreição quando alguém sobe da água depois de ser batizados. E Paulo continua, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, podemos dizer que o batismo é o marco, é aquele que assinala a mudança de vida da nossa parte. Não apenas a mudança de comportamento ou o facto de podermos ser melhores, porque não é esse verdadeiramente o ponto essencial da nossa aceitação do plano da salvação de Deus, mas é o aceitarmos o amor de Deus, a presença de Cristo, e através desse amor e dessa presença de Cristo na nossa vida, pelo Espírito Santo, nós começarmos uma nova vida depois deste ato do batismo, quando, como a própria Bíblia nos indica, nós ressuscitamos como novas criaturas que já não nasceram da carne, como diz também no primeiro capítulo de João, mas nasceram do Espírito, nasceram da vontade de Deus. Portanto, e o batismo está perfeitamente integrado nesta dimensão, que é uma dimensão divina. E isto é muito importante porque, volto a dizer, rituais de lavagens purificadoras há muitas. Mesmo o batismo de João era um batismo ligado apenas a um arrependimento pessoal. Mas aqui nós estamos a falar do batismo já numa dimensão muito mais profunda, muito mais elevada, que é o facto de cumprir a justiça de Deus. Portanto, ele tem uma dimensão divina, sem dúvida alguma. E essa dimensão, como dissemos, está bem espelhada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou em muitos versículos acerca deste tema. Há um dos versículos principais em que ele faz a analogia com o batismo, é o de Colossenses, no capítulo 2 e no versículo de 12, em que ele diz: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, novamente a mesma analogia, a mesma comparação entre a morte e a ressurreição ligada ao batismo. E aqui há um aspecto que eu gosto sempre de referir, e nós falando nesta dimensão sobrenatural do próprio ato do batismo, que é quando o apóstolo Paulo diz que fomos sepultados com ele. Sepultados com quem? Com Cristo. E há um aspecto que eu gosto sempre de referir, que é o próprio batismo de Jesus, porque muitas vezes as pessoas questionam porque é que foi necessário Jesus entregar-se ao ato do batismo, porque, como vimos, o batismo é arrependimento, é aceitação da justiça de Deus e é começo de uma nova vida. E Jesus era perfeito, portanto, Jesus nunca falhou em relação à lei de Deus. Como homem, ele cumpriu essa lei plenamente. E um aspecto interessante é que, se nós verificarmos que para Deus o tempo não existe, é nós ligarmos esta passagem de Colossenses 2:2, quando diz que no batismo nós fomos sepultados com Jesus,
àquilo que é a descrição de Mateus no capítulo 3, versículos 13 a 17, do próprio batismo de Jesus, e que nós podemos ler, quando ele diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Aqui há um aspecto interessante, que o próprio João, que em si mesmo já tinha um ato de batismo muito mais espiritual, muito mais profundo, o próprio João reconhecia que o batismo de Jesus era muito mais importante do que o batismo que ele realizava. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Portanto, a justiça de Deus está aqui presente. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muitos podem dizer: Jesus batizou-se ou foi batizado para servir de exemplo para todos nós. Verdade, indiscutível. Pode ser uma razão. Outros podem dizer para cumprir a palavra de Deus, também é verdade. Mas talvez, e como eu já tenho referido, a principal base para o batismo de Jesus tenha sido que, quando Jesus foi batizado, todos aqueles que se batizaram no futuro, que aceitaram este ato do batismo, foram batizados com ele, nem que tenha passado já 2000 anos, porque para Deus não há tempo. Portanto, por isso o apóstolo Paulo, já dezenas de anos depois de Jesus ter sido batizado, diz que nós, os crentes, fomos sepultados com ele no batismo. É Jesus, quando nós nos entregamos às águas do batismo, na realidade é Jesus que nos leva nas suas mãos para a nossa morte e para a nossa ressurreição. Isso é um ato intemporal que não cabe hoje aqui, se estende até ao povo de Israel, porque nós sabemos que a própria palavra nos diz que o povo de Israel foi batizado no Jordão, no Mar Vermelho, quando atravessou o Mar Vermelho. É como se fosse de um batismo também. Portanto, o batismo de Jesus concretiza este aspecto de todo o povo de Deus naquele dia foi batizado também. Todos aqueles que aceitam a vontade de Deus e a sua salvação foram batizados também, porque Deus é intemporal, volto a dizer, e por isso talvez este o valor principal para o batismo de Jesus, e que dá muito mais valor ao nosso próprio batismo. Portanto, quando alguém se batiza, ou se batizará no futuro, ou quando alguém já se batizou, fê-lo nas mãos de Cristo e foi levado às águas, literalmente, e aqui temos que perceber que é literalmente nas mãos de Cristo, e é como se quando saísse da água ouvisse as mesmas palavras que Jesus aqui ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Portanto, esta é uma dimensão espiritual do ato do batismo que eu penso que é muito interessante por ser profunda e por ter uma extensão de riqueza que nós não podemos igualar com qualquer outro pormenor. Portanto, é o sermos batizados nas mãos de Jesus, o ouvirmos a voz do Pai a dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Outra dimensão divina do batismo cristão, e que vai além do batismo de João, está bem exemplificada nesta passagem de Atos, no capítulo 19 e nos versículos 1 a 6, que é uma passagem também interessante nesse aspecto, e que nos diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o batismo do Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: eis que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Portanto, e nós vemos aqui que o batismo de João só por si não completa a fé cristã. É muito importante, é o batismo do arrependimento, mas não completa a fé cristã.
Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele, cá está, o batismo de João é antes daquilo que Jesus Cristo iria fazer para ser o Salvador, após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Portanto, temos aqui a verdadeira dimensão do batismo cristão, que não é só o arrependimento dos pecados. É o passar a ser companheiro de Deus, passar a ser, a ter o Espírito Santo na sua vida e não apenas um mero arrependimento, um mero remorso em relação à nossa vida. Portanto, este texto é muito interessante porque nos prova que o batismo cristão tem uma dimensão superior ao batismo de João. Portanto, quando nós falamos de batismo e naquela passagem, quem crer e for batizado será salvo, estamos a falar nesta dimensão superior que tem a ver com o plano de Deus, com a justiça de Deus, conforme temos estado aqui a falar. E por isso é preciso coragem para dar este passo, certamente, porque em tudo aquilo que ele significa, porque nós estamos aqui a falar de um ato purificador apenas no sentido daquilo que a água pode fazer, porque a água não pode fazer grande coisa, obviamente. Em termos de saúde, quando alguém era lavado em água limpa, isso tinha um efeito saudável, podemos assim dizer, mas aqui estamos a falar de uma dimensão espiritual, de uma dimensão superior, que é a dimensão da comunhão com Deus. E o batismo é o passar, como sabem, no templo, o lugar santíssimo, que era onde estava a arca, e onde de uma forma quer alegórica, quer real, Deus estava presente, estava separado do lugar santo por uma cortina. E essa cortina não podia ser transposta a não ser uma vez por ano pelo sumo sacerdote, como sabem, porque senão era pecado digno de morte. O batismo, e lembro que Jesus, quando morreu, rasgou esse véu do templo de cima a baixo. O batismo é a permissão, não por nós, mas porque o sangue de Jesus passa a fazer parte da nossa vida, para nós entrarmos precisamente nesse lugar santíssimo. E por isso, só assim nós podemos entender estas palavras que estão neste texto de Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 a 23, quando ele diz: tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Ousadia, coragem, porquê? Porque quando aqui fala no santuário é no lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar, a não ser no dia da expiação o sumo sacerdote. Mas nós temos de ter coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, isto são imagens do templo e do ritual do templo. E depois diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé. Quem crer, como Jesus dizia, tendo o coração purificado da má consciência, arrependimento, e o corpo lavado com água limpa, portanto, uma imagem do próprio batismo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Portanto, o batismo é simbolicamente também a nossa passagem para o lugar santíssimo, portanto, para a comunhão com Deus. E por isso, quer de uma forma, podemos dizer, mais física, mais material pelo ato em si, quer principalmente por aquilo que esse ato representa, ele é um ato determinante no nosso caminho para a salvação. Por isso, Jesus, voltando às palavras que ele nos deixou, quem crer e for batizado será salvo, e por isso nós, como Igreja de Deus de sétimo dia, devemos ser um instrumento de Deus, permitindo às pessoas que tenham esta visão da salvação, esta visão do batismo, não apenas o batismo com um mero ato tradicional, ritual ou purificador em si mesmo, mas acima de tudo o batismo que nos põe em comunhão com Deus, que nos põe com capacidade de recebermos o Espírito Santo na nossa vida e que nos põe com capacidade
de nascermos de novo através da aceitação de Cristo como nosso Salvador. Que assim seja. Amém. E agora temos um espaço para quem quiser colocar alguma questão, que nós possamos falar acerca do batismo. Se alguém tiver alguma questão, ou se houver alguma questão na internet também, o Rogério depois pode dizer. Gostava já muito, nós fizemos os por causa realmente falar sobre isto. O qual o Gustavo foi batizado há 7 anos, mas foi um batismo que ele sempre preocupou com ele. Portanto, não foi da vontade dele próprio, não foi iniciativa dele. Não foi obrigado, mas tens de batizar, vai para ali, tens de batizar. Portanto, quanto a mim, eu preocupo-se ele também, tenho preocupado. Para que não foi um batismo, a sério, que nem ele tampouco, acho eu, esta parte principal, que é o arrependimento, que é o pecado, porque ele não teve essa noção. Será que ele pode ser batizado outra vez? Outra vez não. É assim, a questão do rebatismo tem a ver com a consciência da pessoa. Porque nós, como Igreja de Deus do Sétimo Dia, já temos rebatizado pessoas que foram batizadas por imersão, que essa é logo uma condição, porque a palavra batismo significa imersão e, portanto, nós só batizamos por imersão. Cabe a Deus julgar, quer seja batizado por aspersão, não temos que julgar ninguém. Agora, uma coisa essencial é a crença, portanto, é a consciência daquilo que se está a fazer. E aí só cada um pode determinar se, quando aconteceu, se tinha essa consciência, se não tinha, não pode ser a Igreja ou os responsáveis da Igreja a fazê-lo, portanto, isso é uma opção pessoal. Se bem que o rebatismo deve ser sempre uma exceção, nunca uma regra, porque nós, por exemplo, temos membros da nossa comunidade que a quem nós aceitamos o batismo feito por imersão noutras comunidades evangélicas, adventistas, etc., porque foram batizados por imersão na crença de Jesus como Salvador, e quando foram batizados em plena consciência do que estavam a fazer. E aceitamos plenamente como uma forma administrativa, que é disso que estamos a falar, como membros de igreja, apesar de terem sido batizados noutras comunidades. Assim como temos membros que tinham sido batizados nessas igrejas e que pediram para serem novamente rebatizados, por uma questão às vezes de crença até da própria doutrina, ou por uma questão de que no momento do seu batismo o fizeram não propriamente com uma consciência daquilo que era a justiça de Deus, mas às vezes com um sentimento mais de entusiasmo momentâneo que não poderia não ser completo em relação àquilo que o batismo significa. Portanto, isso é sempre, parte sempre da consciência de cada pessoa. Não é? Como, por exemplo, os últimos que fizeram, que até foi um depoimento de véspera, quando eu vi, eu fico triste. Mas é uma questão. Eu sempre que não foi. É assim, se o Gustavo quiser, é uma questão de nós falarmos e meditarmos acerca do seu assunto pessoal. Mas pronto, a regra geral é aquela que eu expliquei e, portanto, é aquela que temos seguido. Mais alguma questão? Eu também vou dizer a mesma coisa, fui batizada, no batistério, na igreja que eu existia, na minha Ferreira, e, no entanto, eu já conheci há uns anos, quando voltei aqui para a igreja, quer dizer, tive aquele batismo, mas não sentia assim nada. Enquanto foi aqui, para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Nunca tive um dia tão feliz como foi naquele dia que fui batizado na Costa da Caparica. Como fui. Senti-me, pronto, não há palavras. Só quem realmente desce às águas, que vá com fé, com a certeza daquilo que está a fazer, é que sabe explicar. É isso que eu digo. É uma experiência pessoal. Isto é uma experiência minha. José Manel.
se há alguma preparação, algum estado que se deve ter, que se deve atingir prévio antes de tomar a decisão do batismo. Se deve ser feito algum trabalho prévio, se temos que esperar. Essa é uma questão importante e para a qual não há uma resposta definitiva, porque se nós virmos aquilo que está descrito na palavra de Deus em relação ao batismo cristão, ele era muito mais espontâneo do que aquilo que hoje acontece. Hoje há mesmo igrejas que determinam um programa de formação antes da pessoa ser batizada. Eu penso que nós não podemos marcar uma regra, porque é assim, desde que a pessoa o faça como um ato de sinceridade e consciente, na verdade, daquilo que ele significa, não só em relação ao perdão de Deus através de Jesus Cristo, mas em relação à nova vida pela qual o Espírito Santo a quer guiar, e aí tem que, obviamente, ter algum conhecimento da palavra de Deus, para, obviamente, como Jesus diz, ninguém entra ou ninguém faz um projeto sem primeiro fazer contas. E, na realidade, as pessoas não podem ser levadas ao ato do batismo por motivos que não sejam honestos, porque, por vezes, tenta-se induzir as pessoas do tipo, é batizada e os teus problemas resolvem-se, quaisquer que eles sejam. Isso não é honesto, porque se calhar até teríamos que dizer às pessoas que por vezes o cristão ainda tem mais tribulações do que antes de aceitar a fé. Pode acontecer, não quer dizer que seja uma regra. Agora, obviamente, existe algum conhecimento básico da palavra de Deus que a pessoa deve ter. Agora, se me disserem é preciso quase atingir um ato de perfeição antes de ser batizado, isso é totalmente errado, porque senão o batismo não tinha qualquer tipo de significado. Portanto, o batismo é realizado porque nós somos imperfeitos. Começa logo aí, e por isso é que precisamos da justiça de Deus. Agora, se deve haver alguma preparação, sim, no sentido de alguma consciência mínima que seja daquilo que é a vontade de Deus, e a pessoa, obviamente, sabe que quando se deixa a água do batismo, não vai ser perfeita, mas tem que procurar pelo Espírito de Deus, portanto, o Espírito de Deus na sua vida, seguir aquilo que são os caminhos de Deus. E eu acho que mais do que isso nós não podemos dizer. Agora, obviamente, se chegar aqui uma pessoa de novo, que não conhece nada da palavra de Deus, e que a gente disser, Cristo é Salvador, você deve se batizar, obviamente que essa pessoa tem que ter primeiro alguma consciência do que é que representa aceitar o ato do batismo, porque senão caímos no perigo daquilo que também vem na carta aos Hebreus, na palavra de Deus, de que é pior o seu estado do que o primeiro, quando alguém aceita Cristo como Salvador e depois renega-o, passando a uma vida que não tem nada a ver, novamente, com Jesus Cristo, o seu estado tornou-se pior do que o primeiro, como está escrito na palavra de Deus. Portanto, há aqui um sentido que, na minha opinião, não pode ser uma regra fixa, depende das pessoas, mas tem que ser muito mais espontâneo, por um lado, do que estamos à espera que a pessoa seja perfeita em todo o conhecimento da palavra de Deus, e, por outro lado, não pode ser negligente ao deixarmos que a pessoa cumpra o ritual do batismo sem ter a mínima consciência do que é que está a fazer ou de qual é a vontade de Deus. Portanto, é neste equilíbrio que as coisas se devem julgar em relação à preparação propriamente, porque o que nós vemos na palavra de Deus, como eu disse, muitas vezes não havia nenhuma preparação a não ser o ministério da palavra, mas, isto por vezes nós esquecemos, a totalidade ou quase totalidade das pessoas que eram batizadas eram conhecedoras da palavra de Deus. Porquê? Muitos deles eram judeus, israelitas ou prosélitos, portanto, que significavam que tinham conhecimento da palavra, portanto não eram pessoas ignorantes em relação a essa palavra. Por isso é que podiam perceber quem era Jesus Cristo, porque quem conhecia o Antigo Testamento e estas expressões, por exemplo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, só são possíveis se nós percebemos o que é que era o Cordeiro, o sacrifício. Esta expressão que lemos em Hebreus do santuário.
Só era possível se nós entendemos o que é o templo, o tabernáculo. E, portanto, temos que ter cuidado porque passaram 2000 anos, nós estamos numa igreja e numa sociedade que é composta essencialmente por gentios. A maior parte das pessoas são perfeitamente ignorantes em relação à palavra de Deus e, portanto, ter este equilíbrio entre a espontaneidade e sinceridade de querer aceitar Jesus como Salvador e a necessidade de se perceber qual é o caminho que Deus propõe a cada pessoa que o aceita, que é filho de Deus. Portanto, é nesse equilíbrio que as coisas se jogam, sem havendo uma regra. Obviamente, na minha opinião, não deve haver uma regra, nem nenhum curso propriamente, porque há muitas coisas que surgem na nossa vida depois do batismo que não aconteciam antes, não é? E o normal e o desejável é até que assim seja. Que nós somos pessoas imperfeitas quando nos batizamos e que, à medida que nos batizamos e temos esse relacionamento com Deus, nos vamos aperfeiçoando, nunca sendo 100% perfeitos, mas para isso é que temos Jesus como nosso Salvador. O que é que se pode dizer, ou a Igreja dizer, acerca da idade mínima para ser batizado? Pronto, isso também é outra questão. Não há propriamente uma idade mínima para ser batizado, na minha opinião. Há a idade da consciência. Portanto, quando Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, isso não marca, até porque, e não só na nossa comunidade, noutras comunidades usa-se a maioridade. A maioridade, obviamente, em termos legais é importante, porque um menor nós não podemos... ou temos de ter cuidado, se os pais legalmente, pelo menos até aos 16 anos, não é só a partir dos 16 anos, acho que já é possível tomar essa opção, mas antes disso não. Portanto, agora é uma questão de consciência, até porque há um aspecto interessante que provavelmente pessoas relativamente jovens eram batizadas no contexto do Novo Testamento e do livro de Atos, porque, por exemplo, acontece com Cornélio, se não estou em erro, e com o carcereiro de Filipos, em que é dito, e foi batizado ele e a sua casa, não é? E, portanto, a sua casa provavelmente implicava filhos. Não estou a dizer que fossem as crianças, porque isso não teria grande sentido, porque aí perderíamos a crença. Mas quando existe já consciência mínima daquilo que é a salvação e a pessoa de Jesus Cristo, que é a pessoa central em tudo aquilo que é o plano da salvação, eu acho que é a altura da pessoa poder ser batizada, e depois ressalvando, obviamente, nas nossas sociedades as questões legais, em que, por exemplo, vamos supor que uma criança de 14 anos... já plenamente consciente da salvação, quer ser batizada e os pais não estão de acordo. Aí há uma questão legal a resolver, mas isso, pronto, são questões marginais, mas que temos que levar em conta também, não é? Há uma questão da internet? Não? Mais alguma questão a pôr? Acerca da evolução do batismo. Portanto, o batismo do Espírito, no fundo, é o consumar de várias etapas, não é? É a purificação plena, porque, por exemplo, João, chamado Batista, não é? Tinha essa missão de batizar, e ele também próprio dizia, arrependei-vos, não é? Sim. Portanto, ele fazia isso também. Portanto, ele tinha a missão de preparar o caminho do Senhor e dizia, arrependei-vos, para que o caminho pudesse ser também preparado para receber Jesus. E, portanto, esse batismo também, de certa maneira, foi muito importante. Não, sem dúvida alguma. Foi uma etapa muito importante. É uma etapa prévia ao batismo completo, que é o batismo em Jesus. E é interessante. E agora vamos às simbologias dos rituais do Antigo Testamento. Se nós repararmos bem, João batizou provavelmente milhares de pessoas, não é? O único relato que existe de descida do Espírito Santo no batismo de João é sobre Jesus. Mais nenhum.
Pelo menos que venha descrito nos Evangelhos. E isto tem uma explicação lógica. Porquê? Porque o véu do templo ainda estava íntegro. Ou seja, não era dado ao ser humano a plenitude do Espírito, porque o ser humano não podia entrar ainda no lugar santíssimo, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. E por isso é que, com a morte e a ressurreição de Jesus, se dá esta evolução, este salto qualitativo do batismo de João, que era um batismo muito mais importante do que qualquer outro ato de limpeza espiritual que estava contido também no Antigo Testamento, para o batismo completo, que é o batismo em Cristo, que não era possível antes da morte e da ressurreição de Jesus, porque o Espírito Santo não poderia entrar da mesma forma nas pessoas, porque elas não estavam ainda resgatadas pelo sangue de Jesus, purificadas, podemos assim dizer, pelo sangue de Jesus. E esse é um aspecto interessante, temporal, mas interessante nesta evolução do batismo e que, na realidade, neste sepultamento e ressurreição em Jesus Cristo, completa tudo aquilo que o batismo pode ser. Mais do que isto já não pode ser. Mas é o batismo completo pela presença do Espírito, pela pessoa que aceita Jesus como o seu Salvador e que, obviamente, formaliza essa aceitação no ato da imersão na água, no ato do batismo. Portanto, e não havendo mais nenhuma questão, vamos finalizar com uma oração. E eu pedia ao nosso irmão José Manuel para terminar com uma oração. Senhor Altíssimo Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Criador do Universo, Senhor nosso Pai, nosso Abba, nossa esperança, Senhor. Altíssimo Deus e poderoso Pai, te agradecemos tudo quanto nos dás, por nos ajudares, por estares sempre ao nosso lado, por entrares, Senhor, nas nossas casas, no nosso coração e connosco cear, partilhando, dando-nos, Senhor, trazendo o pão espiritual, o alimento, Senhor, que necessitamos para as nossas vidas, para nos sentirmos permanentemente felizes. Altíssimo Deus e poderoso Pai, Tu és, Senhor, o Criador de tudo, Tu és o nosso Construtor. Tu, através, Senhor, de pedras não perfeitas, constróis templos perfeitos. E é, Senhor, nesta consciência que nos alegramos de pertencer a um edifício, embora sejamos pedras imperfeitas, a um edifício perfeito, porque és Tu, Senhor, o nosso arquiteto, és Tu, Senhor, o nosso construtor, és Tu, Senhor, o nosso habitante. Por isso te pedimos que nos dês sempre este permanente privilégio de nos sentirmos, Senhor, parte da Tua Igreja. Dá-nos, Senhor, não só a consciência, dá-nos, Senhor, a possibilidade de sermos participantes como ferramentas nas Tuas mãos, podermos participar na edificação do templo, mas neste templo vivo, que é a Igreja, possamos, Senhor, tomar parte na evangelização e na transmissão da verdade. Por isso, pedimos, torna-nos, Senhor, completos contigo. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos acompanhe e terminamos com o texto que vem em Apocalipse, no final da Bíblia, portanto, no último capítulo do Apocalipse, e que nos diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O Senhor nos acompanhe.